Folclore. A palavra folclore é de origem inglesa, com a junção de duas palavras, folk, que significa povo, e lore, que significa conhecimento. Então, folclore é conhecimento do povo. O saber tradicional passado de geração a geração, ano após ano, década após década. São os conhecimentos aprendidos com a nossa família, nossos vizinhos, nossos amigos. E mesmo que esse conhecimento mude um pouco, ele vai permanecer na cultura do povo. Vamos conhecer agora alguns exemplos de brincadeiras presentes no nosso país. E você deve conhecer amarelinha, pipa, peteca, bolinha de gude, elástico, peão e corda. Essas e muitas outras brincadeiras são bem antigas e fazem parte do folclore. Faz parte do folclore também as adivinhas, que são o que é, cai em pé e corre deitado. Agora tenta essa bem rápido. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso é um trava-língua, que são frases com palavras ou sílabas bem difíceis de articular quando tentamos falar rápido. Parlendas, também conhecidas por versinhos curtos, geralmente possuem rimas. As parlendas também são recitadas em brincadeiras como essa. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, chegou minha vez. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. As cantigas de rodas, também conhecida como ciranda, geralmente são cantadas numa roda. Ciranda, cirandinha, brilha, brilha, estrelinha, a canoa virou. Também tem a cantiga de ninar, nana, neném. Lendas, você também deve ter ouvido algumas histórias e deve ter pensado, será que é verdade? Lendas são histórias inventadas pela imaginação das pessoas. Vamos conhecer uma das lendas mais conhecidas do folclore brasileiro, como a lenda do Saci-Pererê. É considerada uma das mais emblemáticas do folclore brasileiro. O Saci-Pererê, ou simplesmente Saci, é um menino negro e travesso que fuma cachimbo e carrega uma carapuça vermelha que lhe concede poderes mágicos. Uma das importantes características deste personagem é que ele possui apenas uma perna. O Boitatá, assim como a Iara, é também uma lenda de origem indígena. Entretanto, conforme cada região, o seu nome pode mudar para Baitatá, Biatatá, Bitatá e Batatão. Na língua de Tupi-Guarani, seu nome quer dizer cobra de fogo, visto que a história é ilustrada pela figura de serpente, com labaredas de fogo em volta do corpo. A cobra faz a proteção das matas e animais da Amazônia, e os homens que olharem em seus olhos ficam cegos. A lenda do boto cor-de-rosa, ou simplesmente a lenda do boto, é uma lenda de origem indígena que faz parte do folclore brasileiro. Ela surge na região amazônica, no norte do país. Reza a lenda que o boto cor-de-rosa, animal inteligente e semelhante ao golfinho, que vive nas águas amazônicas, se transforma num jovem belo e elegante nas noites de lua cheia. A lenda da Vitória Régia, uma das mais conhecidas do folclore brasileiro, pertence à cultura do norte em virtude de ter nascido nessa região do país. Ela explica a origem da planta aquática, que é símbolo da Amazônia. Segundo essa lenda indígena e amazônica, a Vitória Régia é originalmente uma índia que se afogou após se inclinar no rio para tentar beijar o reflexo da lua. Para os índios, a lua era Jaci,
por quem a Índia estava apaixonada. No folclore brasileiro, o Curupira é um personagem descrito como um anão forte e ágil de cabelos ruivos, que possui os pés virados para trás. Assim, ao caminhar, o Curupira consegue enganar alguém que pretenda segui-lo, olhando para suas pegadas. O perseguidor pensará sempre que ele foi na direção contrária. A lenda afirma que o Curupira vive na mata fazendo travessuras, sendo considerado protetor das florestas. A Iara, uma sereia que faz parte do folclore brasileiro, sendo conhecida por sua grande beleza, voz encantadora. Ela é parte mulher e parte peixe. É conhecida por seduzir homens que estão nas margens dos rios, levando-os para debaixo d'água. Lobisomem, também chamado de licântropo, lobo e homem, é um personagem do folclore e sua história é conhecida mundialmente. Por se tratar de uma lenda, o lobisomem não existe de verdade. Ele é conhecido como uma criatura feroz que possui as características de um homem comum de dia e nas noites de lua cheia se transforma em lobo. Acredita-se que por castigo divino ele está condenado a essa transformação até o final de sua vida. A Cuca é uma personagem do folclore brasileiro. Trata-se de uma bruxa velha com aparência assustadora que possui cabeça de jacaré e unhas imensas, dona de uma voz assustadora. O Negrinho do Pastoreio é um personagem do folclore brasileiro muito conhecido na região sul do país, de origem africana e cristã. A lenda do Negrinho do Pastoreio surgiu provavelmente no século XIX. A lenda é que ainda no tempo da escravidão no país, esse personagem foi um pequeno escravo que sofreu muito com os maus tratos de um fazendeiro. Num determinado dia, o senhor pediu-lhe que cuidasse de alguns cavalos, porém, um deles acabou fugindo. A Mula Sem Cabeça é um personagem do folclore brasileiro e um dos mais conhecidos mitos do Brasil. A lenda da Mula Sem Cabeça conta a história de uma burrinha de cor preta ou marrom. No lugar da cabeça tem uma tocha de fogo. A burrinha possui ferraduras de aço ou prata e relincha tão alto que se ouve a muitos metros de distância. Também é comum ouvir o animal soluçando como um ser humano. Agora vamos conhecer as principais danças folclóricas do Brasil. Samba de roda, estilo musical caracterizado por elementos da cultura afro-brasileira, surgiu no estado da Bahia no século XIX. É uma variante mais tradicional do samba. Os dançarinos dançam numa roda ao som de músicas acompanhadas por palmas e cantos. Chocalho, pandeiro, viola, atabaque e berimbau são os instrumentos musicais mais utilizados. Frevo, esse estilo pernambucano de carnaval, é uma espécie de marchinha muito acelerada, que ao contrário de outras músicas de carnaval, não possui letra, sendo simplesmente tocada por uma banda que segue aos blocos carnavalescos. Enquanto os dançarinos se divertem dançando, os dançarinos de frevo são geralmente um pequeno guarda-chuva colorido como elemento coreográfico. Bumba Meu Boi. Esta dança folclórica, conhecida em outras regiões brasileiras como boi bumba, é típica do norte e do nordeste. O Bumba Meu Boi possui uma origem diversificada, pois apresenta traços da culturas espanhola, portuguesa, africana e indígena. Além disso, o Bumba Meu Boi é uma dança na qual a representação teatral é um fator marcante, posto que a história da vida e da morte do boi é declamada enquanto os personagens realizam suas danças. Baião, ritmo musical com dança típico da região nordeste do Brasil. Os instrumentos usados nas músicas de baião são o triângulo,
viola, acordeon e flauta doce. A dança ocorre em pares, homem e mulher, com movimentos parecidos com o do forró. Dança com corpos colados. O grande representante do baião foi Luiz Gonzaga. Catira, também conhecida como catereté, é uma dança caracterizada pelos passos, batidas de pés e palmas dos dançarinos, ligada à cultura caipira. É típica da região interior dos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Os instrumentos utilizados é a viola, tocada geralmente por um par de músicos. Catira ou catereté é uma dança folclórica presente em vários estados brasileiros. Há controvérsias em relação à sua origem. Entretanto, acredita-se que a catira contém influência indígena, africana, espanhola e portuguesa. Ela apresenta muitos elementos ligados à cultura caipira, sendo caracterizada pelo figurino dos dançarinos, que acompanham o som das violas. Quadrilha é uma dança típica da época de festa junina. Há um animador que vai anunciando frases e marcando os momentos da dança. Os dançarinos casais usam vestido com roupas típicas da cultura caipira, camisa e vestido xadrez, chapéu de palha, e fazem uma coreografia especial. A dança é bem animada, com muitos movimentos e coreografias. As músicas de festa junina mais conhecidas são Capelinha de Melão, Pula, Fogueira e Cai-Cai Balão. Os artesanatos também faz parte do folclore. Algumas curiosidades do folclore brasileiro. O Saci Pererê é o único personagem do folclore brasileiro que tem um dia no calendário em sua homenagem, criado em 2005. 31 de outubro é o dia do Saci. A data foi criada também para fazer contraponto ao crescimento das comemorações do Halloween no Brasil, sob a influência da cultura norte-americana, que ocorre no mesmo dia. 22 de agosto é comemorado o Dia do Folclore.